Vamos de artesão novo, Vamos. querido. Seja muito bem-vindo. Prazer, Cláudia. Olha, eu vi um vídeo seu com o Marcelo Dargan, que eu achei o máximo. Aliás, Marcelo, um super beijo pra Dargan. você. Eu ouvi falar de você com tanto carinho pela Lua Barbosa. Beijo, Ela falou, Lua. chama, ele é querido, ele é maravilhoso. Obrigado. Me passou todo o seu currículo e eu fiquei encantada. Você já fez Obrigado. muita coisa, né? Fiz bastante Vou trocar de coisa. lugar aqui. Sim. Me conta um pouquinho. Eu comecei, na verdade, com arte na televisão mesmo, fazendo alguns cenários, algumas novelas em outras emissoras. Sou estudante de engenharia de produção, mas a minha paixão é o artesanato. E ele faz lindo. Gente, Tárcio Petrilo. Isso. Siga lá no Facebook, Por faça favor. contato com ele. Tenho certeza que você vai amar e vai aprender muito. Sim. Né? O que você fazia cenário pra TV? Sim, eu fiz implantação de cenários para algumas novelas, Olha que máximo. em outras emissoras, né? E por precisar de algumas peças que não existiam, eu comecei a fabricar as peças. Foi aí que eu comecei no artesanato, peguei mais gosto pelo artesanato do que pela implantação de cenário. Que demais. Eu precisava fazer por exemplo, teve uma novela que o ator principal, ele tinha um hobby de esporte de tênis. E não tinha nada que remetesse. Eu fiz um peso de livros com raquetes de tênis. Porque eu precisava implantar alguma coisa dentro da sala dele. Ai, que tudo, gente. E daí Uma eu pessoa fui criativa criando, assim. fui criando, cheguei nas mandalas e essa é a minha paixão. Mas e na engenharia de produção você aprende mais e vai ter a chance de aplicar essa sua criatividade? A engenharia de produção eu tô pensando numa maneira mais macro, porque eu faço meus stencils, todos os meus stencils sou eu mesmo quem faço, então tô pensando numa maneira de ampliar. E é onde a engenharia de produção vai me ajudar com a minha técnica no artesanato. Show. E o Tarso estava me contando hoje que a mãe dele já me conhece, trabalhou comigo um tempo, porque foi Muito maquiadora no Shoptura, é isso? Foi, muito Como é que tempo. chama sua mãe? Márcia Petrilo. Márcia, um super beijo pra você. Que máximo. Vamos lá, vamos trabalhar. Quero aprender tudo. Ontem mesmo a gente falou um pouco de stencil aqui no Sim. programa, mas o seu stencil, o que eu quero que as meninas prestem atenção, é que mistura as cores, né? E de um jeito tão lindo. Sim. Quase que um degradê. Isso. Ontem eu acompanhei o programa, então eu vi a técnica de pintura. Então eu vim aqui auxiliar em algumas outras, na verdade, os pulos do gato, alguns truques, porque a pintura com o pituá e com o stencil, ele basicamente pode ser igual. Tá. Cada artesão tem a sua técnica, cada artesão tem o seu número de pincel, a sua qualidade de tinta, mas eu vou ensinar o que eu gosto e mais alguns truques que o pessoal sempre me manda mensagem no Facebook, manda e-mail, Então falando, vamos lá. Tarso, como faz isso, como faz aquilo. Colado aqui. Aqui são as 4 partes da mandala. Nós sempre vamos partir do princípio da primeira cor, depois nós vamos passar 2 cores, depois as 2 cores com sombreados e aqui o acabamento. Essa peça é essa peça pronta. Que na verdade a gente está vendo numa mandala, mas você pode utilizar toda a técnica que o Tarso veio passar pra gente em qualquer outra peça. Pode ser caixa, pode ser pallet, Né? pode ser baú. Legal, Então, e com as qualquer técnicas- desenho. Por exemplo, qualquer desenho. ele falou, né, o stencil dele, ele que faz, tá? Então ele desenvolve um a um. Você pode também desenvolver o seu, você pode Pode. fazer o que você gosta. Sim. Então vamos lá. Ó, esse aqui, a primeira parte que nós vamos fazer é pegar a madeira, lixar. Depois de lixar, primeira demão de tinta, que seria um marrom. Tá. Segunda demão de tinta e vamos brincar com o stencil. Cláudio, vou jogando aqui no chão pra ficar mais fácil, tá? Coloquei o meu stencil, eu acho o centro do meu MDF e eu tenho que fixar ele em algumas partes para que o stencil não tenha movimentação. Isso tudo foi passado ontem, mas só pra gente iniciar a nossa brincadeira. Tá, e também lembrar, né? E aí, se Sim. você perdeu o programa de ontem, você já fica sabendo como é. Dando uma relembrada no que aconteceu. Eu fixo ele em 4 partes. Eu gosto de fixar em 4 porque minha mão é um pouco pesada, viu, Cláudia? Então, tem gente que tem a mão mais leve, fixa em 2, vai de acordo com o que cada um acha melhor para sua necessidade. Nós vamos utilizar o pincel pituá, que é este aqui. Este que eu estou usando é de número 6. Por que eu estou usando um deste grande? Para eu poder fazer a minha maior parte, que será todo o contorno e a parte central. É essa mandala que nós vamos fazer hoje. Tá, Então a parte central é no bege e a parte toda externa é no bege também. tá já. Como nós vamos começar? Aplicando a tinta. A primeira passada a gente sempre tem que dar uma caprichada na quantidade de tinta, molha bastante as cerdas.
e eu vou tirar o excesso no meu guardanapo. Ou num trapinho, naquela camiseta velha, naquele algodão. Como funciona? Meninas, vocês vão entender o que eu vou falar. A técnica de pintura em pituá é como se eu estivesse passando um blush, rotacionando, mão leve, pra cá, e depois eu vou voltar. Por que nos dois sentidos? Para eu poder entrar em todos os vincos que o stencil tem. Legal. Então vou rotacionando para um lado. E sem excesso de tinta para não vazar embaixo. Sem excesso de tinta. E minha mão tá muito leve, aqui não dá para sentir, lógico. Mas você rotacionando, bem levezinho, passando um blush, ele tá cobrindo. Sempre será necessário de 2, 3 demãos, depende da marca de tinta, depende da quantidade de tinta que você usa, mas ele tem que ficar bem cobertinho. Cláudia, este centro ele vai ser pintado na cor areia até aqui. Então eu vou passando, eu carrego um pouco mais, rotacionando, tiro o excesso e volto. Como o foco é dar algumas dicas diferentes da pintura, eu vou dar uma acelerada nessa parte. Legal. Tá, Cláudia? Aqui eu vou fazer no bege e toda essa parte de volta. Que seria mais ou menos... Dá esse aqui. Opa! Aqui. Aqui eu já dividi a mandala, porque o outro lado já tá com a parte rosa. Aqui eu pintei bem caprichado, de uma maneira que cobrisse tudo com o bege. E agora eu vou sombrear ele, que é uma das técnicas que o pessoal me pede bastante. Show! O sombreamento. Eu usei o marrom escuro para sombrear e eu vou pegar um outro pituá. Um pituá menor. Opa! Eu poderia sombrear com outra cor, se eu quisesse? Ou a sombra tem que ser sempre marrom? Não, a sombra pode ser a cor que você quiser. Por exemplo, na rosa eu sombreei com um tom mais escuro. Então é sempre um tom mais escuro. Geralmente. Que é a cor que você tá usando. Na verdade, não tem muita regra, é mais do que a pessoa gosta. Mas o sombreado é sempre pouquíssima tinta. Então é menos do que você usou da primeira vez. Muito, muito menos. Esse é um blush mais leve ainda. Legal fazer essa comparação com blush, porque mulher sempre usa um blushzinho, né? E a gente tem mais ou menos... É um pincel sujinho de blush. É o resto do pó, sabe? Aquela última retocada? É quase nada. Vocês conseguem pegar? Ó, quase nada. Quando o meu pincel estiver mais ou menos assim, é a técnica que eu preciso. Perfeito. Como que eu vou sombrear? Mão mais leve de blush, o meio, rotacionando para um lado, rotacionando para o outro. Tássia, como é que a gente define de onde que vem essa luz, quer dizer, aonde é que vai estar essa sombra? A sombra e a iluminação sempre vão estar contra da sombra e da luz. Então, onde eu tenho a sombra, nos opostos eu vou ter a luz. Tá. No caso, eu tive o meio de sombra, eu vou iluminar aqui as laterais. Aqui eu também escureci, eu também fiz a sombra. Logo, aqui eu terei que clarear e iluminar. Isso eu vou repetindo em todos os elementos que eles são iguais. A mandala parte do princípio de simetria. Tudo que eu tenho para um lado, eu tenho para o outro. Tá. Eu não posso, no caso, errar. Se eu errei para um lado, escurecer um pouco mais, ó, esse está mais escuro que esse. Escurece também, mais aqui, para ficar igualzinho. Então a gente parte pela simetria. Tá. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Para sombrear, você tem que esperar secar essa tinta? Sempre esperar secar a tinta de baixo. Tinta molhada tira a tinta úmida. Tá. Então eu espero secar para fazer o sombreado. Tá. Sombreei aqui. Essa é a parte do sombreado, tá, Cláudia? Agora, ali como eu sombreei, eu vou fazer a limitação para pintar o rosa. Vou sombrear aqui, que é o mesmo elemento, aqui, que é o mesmo elemento, aqui também, e esses cantinhos aqui que foi feito aqui, certo? Tá. Agora, num passe de mágica... Perfeito. Já temos uma parte adiantada. O que eu fiz? Eu vou ter essa segunda cor, que é o rosa. Tá. Você tá usando fita crepe? Para limitar, com licença, eu vou virar aqui. Toda essa parte aqui que tá em bege, que eu não quero que fique rosa, eu vou colocar a fita crepe. Ah, você assim, protege. Gente, presta atenção. Você fala, mas Cláudia, eu não vou fazer mandala, eu quero fazer outra. Mas vai usar stencil, vai delimitar uma área. Então aproveita, vai pegando essas dicas do Tássio e vai fazendo a mesma coisa. Exatamente. Tá? Às vezes você quer fazer uma caixa toda colorida, que num pedacinho vai ter um laranja, na outra ponta é o verde. Então você protege vai limitando. com fita crepe, perfeito. Então vai limitando toda a parte, aqui. Tá, então vamos passar pro lado de lá. Pro lado de cá.
Tudo que tava bege, que já tá sombreado aqui no fundo, que dá pra ver, eu limitei com a minha fita crepe. E aqui eu também limitei com a minha fita crepe. Cláudia, eu não fiz um outro passo do rosa que eu não acho necessário, porque é a mesma maneira de pintar. É o mesmo sombreado, então eu Não, vou... o mesmo fundo, que foi o... Que foi não, tá. Esse rosa que você diz, né? Isso. Isso aqui que você fez, que é um sombreado, você vai usar a mesma técnica que você usou pra sombrear com marrom. A mesma técnica do marrom, só que com uma cor mais escura. Então, você usou um rosa claro, você vai usar como um pink. Vai deixar o pincel, olha o que eu tô aprendendo, a ponto de blush, que vai passar na mão e nada vai ficar fraquinho. E aí você vai fazendo as sombras. Exatamente. Só vou fazer um aqui, porque o próximo já tá todo pronto. Tira todo o excesso pra fazer a sombra, gente, lembra, é nada. né? Olha lá. Nada de nada de nada. Legal. Então, eu vou limitando, escolhendo alguns espaços, rotacionando também. A minha mandala, eu fiz o sombreado exatamente nesses elementos. Tá. E aí, gente, cada caso um caso, cada desenho de um jeito. Obrigado, cada, né? aqui. Não é, gente. Você pode sombrear na parte de cima, não na parte de baixo, mas sempre lembrando, o lado que está sombreado, do lado oposto, sempre tem que estar iluminado. Perfeito. Tá, gente? Mais uma etapa e não passe de mágica. Lá. Tá tudo pronto. Tudo sombreado, tudo colorido. E agora é a parte mais legal, Cláudia, que eu costumo falar que é a mágica que o pessoal, nos workshops que eu faço, ficam de tirar o stencil, né? Inclusive, vou ter workshop em Niterói, no final do mês. Final desse mês? 3 dias. Gente, entra na minha página, nós vamos ter 3 dias de workshop, 5 turmas. Então vai lá, ó, é Tárcio Petrilo com 2 L's. Isso. Tárcio Petrilo Stencil. Vai ter um outro workshop em Poços de Caldas também, no começo de julho. Final de junho, Niterói, começo de julho, Poços. E no meio de julho, Jundiaí. Maravilha. E agora é a mágica. Uau, como fica lindo. Todas as partes sombreadas, todas as partes iluminadas. Tá tão bonito. Sabe que eu pensei, viajei aqui, imagina isso num tampo de mesa, gente. Já fiz. Já fiz coisa tampo de espetacular. mesa. Inclusive, eu tenho a linha que é de quadrante, que dá pra fazer mandala de 60 centímetros. Nossa, que coisa Já linda. fiz mandala pra colocar numa parede imensa. Muito bacana. E dá um efeito, né, de profundidade. Exatamente. Agora, queria saber como é que põe esses brilhinhos. Agora, que você usa? o truque o pulo, que é o melhor truque. Deixa eu colocar aqui. É como fazer as menores bolinhas. Gente, isso é uma lapiseira 07. A ponta tem que ser de metal. Por quê? Eu vou usar uma dimensional e vou diminuir o tamanho das bolinhas. Vamos ver. Eu rosqueio aqui, porque como ela é de metal, ela vai criar uma rosca. Olha aqui, gente, pulo do gato mesmo. Ele pega a bisnaguinha da tridimensional, ele troca a ponta da lapiseira pela ponta da bisnaguinha. 07. A 05 vai ficar entupindo muito e a 09 chega quase ao tamanho da abertura da dimensional. Isso aqui vai ser sempre minha tampa a partir de hoje. Um alfinete com tampa. Legal. Agora, esse é o nosso pulo do gato, nossa primeira parte. Se puder focalizar, ou nas bolinhas. Eu jurava que eram os traços. Que impressionante. Gente, tô tremendo um pouco, tá? Não tem problema, não. Eu também já tremi muito. Hoje em dia eu não ando tremendo mais não, mas normal, né? Imagina, aqui no estúdio tem 3 câmeras olhando, mais uma no teto, um monte de gente. Fora 1 milhão de pessoas que estão me assistindo. É isso que eu falo pra toda a nossa turma. Tem gente de Londres, tem gente de Portugal, tem gente de É como se a gente estivesse num palco fazendo um show, né? Pra milhares de pessoas, é verdade. Mas Não é um isso? show. Pra quem gosta, é um show, né? Que coisa mais linda. Essas bolinhas foram todas feitas com essa ponta, por isso que eu consigo ter essas bolinhas todas redondinhas e tão pequenininhas. Sensacional. Truque! Nunca faço com a minha bisnaga reta. Sempre com a minha bisnaga na lateral. Deitadinho. Sempre. Opa! E tem que ter muita paciência, dedicação, fazer com capricho, né? Eu sou míope. Eu faço assim, com o meu rosto quase colado na madeira. E não usa óculos? Uso lente. Tá. E só pra finalizar, gente, agora é a técnica de colagem de pedras. Tá, e agora sim, né? É um estravinho, porque... Agora são as Agora estras. você vai colocar agora um a gente brilho. brinca um pouco. Eu uso cola branca mesmo. Tá. E mais um truque que eu vou usar é o meu palitinho de pega pérola, que eles chamam.
sempre um pouquinho de cola e vou delimitando onde eu quero. Vou colocar aqui, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Daí, se precisasse usar essa peça de forma impermeável, não dá, né? Dá, é que aqui não vai dar tempo. Eu teria que passar o verniz, faço todas as bolinhas, passo o verniz e colagem de pedras. Ah, primeiro eu passo verniz. Primeiro verniz, Tá. depois colagem de pedra. E como nós estamos num ambiente fechado, com muita gente e luz, vai ficar muito forte o cheiro. Legal. Então optei por não colocar. E essas pedrinhas, a durabilidade delas ali presinhas é grande ou elas descolam fácil? A cola que nós usamos é uma cola extra forte. Então é uma cola que segura bastante. E isso, por ser uma peça decorativa, ela vai ficar fixada. Não é uma peça que você fica tocando toda hora. Então não vai cair. Se empoeirar, é um paninho que você vai passar úmido e vai ficar pra sempre. Tanto que eu levo em todos os meus works aí. Estão Tá todas tudo inteiras. impecável. Arrasou. Aula boa, né? Gente, Gostou? foi rapidinho, mas foram alguns truques que eu posso Eu passar amei, pra vocês. amei. Quero voltar, Cláudia. Essa camiseta, que coisa mais linda. Essa eu fiz pra mim, é minha peça. Que show! Arrasou, é lindíssima. Mas ele trouxe uma peça, na verdade, um kit pra você fazer a sua peça. Ah, não, tem uma peça pronta, mais um kit, é isso? São 2 presentes. É um kit com 4 stencils da minha linha. Um pequeno, É esse? 2 médios e um grande. São esse kit. Olha lá. E essa mandala vai ficar pra sorteio. Essa peça eu fiz com Dargan. Gente, olha, eu tô encantada. Então vai essa de mandala, presente, mais esse kit. Esse kit pra 2 pessoas, né? Apresentar. São 2 pessoas, então? Então Sim. manda vídeo contando o que é que tem feito a sua Que vida. agora que ainda aprendeu melhor. tem que saber fazer. E não perca o workshop do Tárcio Petrilo Em Stencil. Niterói. Lá no Face, Niterói no final de junho, Poços de Caldas. Começo de julho. Começo de julho. Telefone, WhatsApp, 11 997046124. 11 997046124. Gente, Obrigada. mandem mensagem de madrugada, de noite, de manhã. Eu respondo, eu não respondo quando eu tô dormindo. Tá bom? Cláudia, prazer estar aqui. Eu quero voltar, Você viu? não é só talentoso, você é doido, porque você pode mandar mensagem o tempo inteiro e você responde. Ah, bom, mas dormindo não. Mas de Dormindo, madrugada não. você tem que dormir, Mas eu tá bom? trabalho, estudo, então tem que ser de madrugada. Vida corrida, né?